Oi, gente! Chegamos! Tamo no ar. Vozes do bem pra vocês. Ai, que delícia! Que encontro bom de hoje. Mais um encontro daqueles, né, de... Tirar o fôlego. Vambora. Igual você comigo. É isso aí. Meu Deus do céu. Escuta, a gente tá muito feliz, tá muito satisfeito. Eu vou começar agradecendo antes de eu falar da pessoa, né, amor? Isso. Vamos agradecer a R1 por esse espaço incrível, maravilhoso, aconchegante, que é tão nosso. Vamos agradecer a FM9 Corretoras de Seguro. Então, se você precisar, liga lá, FM9 Corretoras, vai falar com o Fabiano, um cara sensacional que vai te ajudar. Quem mais? Decorações. Elegância, do é nosso amigo isso. Xande. Muito bom também, quer pôr piso na sua casa? Xande. Chama! E aí vamos falar também da Maldonado Pães. Padaria. Que tem uma em Guaianazes e agora tá abrindo uma em Ferraz. Tá bom o negócio, hein? Vambora aí, Que Thiaguinho. pão, vocês nem tá ligados desse pão. Aliás, tem que trazer uns pães aqui pra gente dar uma degustada durante o negócio. É isso. Vambora. Obrigada, pessoal. Obrigada pela parceria, obrigada pela doação. É muito importante pra nós, né, meu bem? Com certeza. Galera, a mulher que a gente vai falar hoje tem muitos adjetivos, eu falaria, eu diria, né? Sim. Ela é empreendedora, ela é mentora, né? Ela une estratégia de marketing, Tem projeto social. tem projeto social e é mulher e é preta. Ou seja, eu já fico nervosa no normal. Quando é pra falar com essas mulheres, eu fico louca. Você sabe disso, né? Sim, sei. Me inspira. É mulher que me inspira. E que eu tenho certeza que vai inspirar você aí também. Bom, com vocês hoje no Vozes do Bem, Darlene Ribeiro. Bate palma aí, pessoal! Ai, que gostoso! Esse papo vai ser bom demais. Bem-vinda! Bom dia, gente. Que honra estar aqui com vocês. Isso é incrível. Obrigada pela apresentação. Né? Ah, imagina! Você sabe que um dia a gente estava entrevistando a Amanda, e a Amanda é mulher, preta, pastora, empoderadérrima, consciência racial, enfim, eu falei, ela falou, ai, tá colocando muita expectativa. Eu falei, eu tenho certeza que não é 1% do que você vai entregar. Vou dizer o mesmo. Tenho certeza que não é 1% do que você vai entregar. Darei o meu melhor aqui. É né? isso! Porque a gente não sai de casa pra brincar. Tá vendo? É sobre isso. Darlene, obrigado pela honra de vir no Cambalhota do Bem, né? No podcast Vozes do Bem. A gente tá muito feliz de bater esse papo com você. É isso aí. Obrigada a vocês pelo convite. A gente gosta de começar com uma pergunta que é muito básica, mas que ela dá um norte aí para várias coisas. Quem é a Darlene Ribeiro? Quem é essa mulher que, além de bonita, que eu gosto de dar essa enfatizada, gente. Não é que é inteligente, é empoderada, é empreendedora, é mentora. Não, não é isso. A pessoa ainda por cima é bonita. Então me fala, meu bem, quem é a Darlene? Darlene Ribeiro é uma mulher de 32 anos que mora em Guarulhos, que antes de qualquer apresentação, a principal apresentação minha é que eu sou mãe do Caiuê e mãe da Ana Clara, que são meus tesouros, e acho que é o motivo pelo qual a gente levanta da cama todos os dias, são os nossos filhos, né? E mais do que isso, a Darlene é uma mulher incomodada. Quando você olha o cenário da sociedade, você fala, as iguais a mim, os meus não estão chegando nesses ambientes, por quê? E eu acho que é isso que me motiva, mais do que os meus filhos, é entender o que pode ser para mim e bom para os outros ao meu redor também. Já tô arrepiada. Já arrepiei aqui, ó. Filma aqui, Júlia. Tô arrepiada. Entendeu, amor? É isso. Nunca é pouco, né? Não. Que legal. Eu fico feliz com tudo isso. De ter gente que enxerga além. E que, não só que enxerga, que a gente fala isso aqui, né, Gil? Não é só enxergar. É o que eu estou fazendo para isso movimentar. Mostrando, né, algo, né? Isso. Porque do que adianta a gente chegar se os nossos não chegam também? É isso aí. Deixa de fazer sentido, porque aí a gente entra naquele rolê, né? Que a gente chega em determinados lugares e você fala, cadê meus pares aqui? Uhum. Então, o que a gente puder fazer para ter os nossos, Isso. estou nesse caminho. Pra gente enxergar todo mundo na mesma mesa. Todo mundo na mesma mesa. Não é? É exatamente. Pra ter 50 aqui e 50 aqui. E vamos todo mundo falar de igual. Exatamente, porque Né? todos temos a mesma capacidade. É isso! Ai, que vontade de ficar batendo palma agora, falando, é sobre isso!
Muito bom, muito bom. Ô Darlene, aproveitando aí que você já começou a falar, qual foi a sua jornada no Empreendedorismo. Tá quase que não saiu. Como que foi essa jornada A minha jornada, eu acho que é muito parecida com a da maioria das mulheres que empreendem, né? Que hoje, se a gente for olhar os dados, são 56% dos empreendedores são mulheres. Ou é pela necessidade, ou é por um sonho. Mas a gente sabe que nem sempre é pelo sonho, né? Sim. Eu fui mãe da minha última filha na pandemia. E aí eu fui mandada embora. 4 meses depois eu descobri a gestação. Você fazia o quê? Eu trabalhava com seguros. Tá. Eu era analista de seguros automóvel. Tá. E aí eu fui mandada embora. Descobri minha gestação. Minha filha nasceu em 1 semana. Na semana seguinte foi o lockdown da pandemia. Sim. E aí a gente faz o quê? A gente chora ou vende lenço. É isso. E eu fui vender lenço. Comecei a empreender vendendo cestas e produtos artesanais. Vendi muito na pandemia. Paguei tudo, imobiliei casa, fiz tudo. Nossa, durante esse período. E aí, quando voltaram a abrir as coisas, me deu um estalo. Eu já era formada em marketing, em relações públicas, e eu entendi que eu não estava vendendo as cestas. O que me fazia vender era o marketing, Sim. que era o que eu gostava. E aí, nesse meio período, eu tive muitas trocas com amigas empreendedoras, e aí eu falei, É isso. eu acho que eu tenho que mudar, não é a cesta que vai fazer sentido. Mesmo assim, a gente tem aquela jornada, né? Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Fui pro CLT de novo. Teve uma época que eu tava trabalhando em 4 empregos ao mesmo tempo. Nossa. E rendendo menos de um salário, vamos dizer assim. Um salário do emprego e um pouquinho assim. Aí vende uma coisa no Mercado Sim. Livre, trabalha de fim de semana e eu falei, não. É aquele momento que a gente se incomoda, né? Eu olhei para um lado e eu falei, não é possível que a gente não possa trabalhar com o que a gente ama, ter descanso e ter qualidade de vida para os nossos filhos. Eita. Aí me pega. Aí me pega em várias coisas. Não é possível a gente olhar e falar, não, tem gente que trabalha 3 horas Sim. por dia e por que eu tô trabalhando em 4 empregos e as contas não fecham? Aí entra o incômodo. Sim. E aí foi que eu migrei total para o marketing, para a inovação, fui entender o que é startup, fui entender o que é mercado, fui entender inteligência artificial. E hoje, além de mim, eu ajudo outras mulheres empreendedoras, outros empreendedores, o ecossistema de startups como um todo e de Sim. empreendedorismo. Que aí tem bastante coisa para contar aí da minha jornada. Eita. Muito bom. Vai ser dureza. Vai. Não vai, não? Vai. E eu nem vou falar da outra pessoa aqui depois, né? Porque aí vai fechar o ciclo aqui hoje. Sim. Não vai, não? Eu já tô até ansiosa. Vai que você vai amar. Vai ser uma conexão incrível que você vai fazer. Eu não tenho dúvida também. Daqui a pouco chega aí. Me fala uma coisa dessa sua parte do marketing aí. Como é que você já tinha formação, mas você não tinha atuação? Como é que foi surgindo isso pra você? Parei de vender cesta, não é a cesta, mas a cesta tem um negócio assim, né? Eu acho que existe o caminho do propósito, e você me corrija se eu estiver errada, que se isso é o seu propósito ou não, mas o caminho do propósito vai te colocando coisas que aí que quando você tá chegando pro propósito, você fala, eu fiz isso, mas era pra eu entender que era pra aquilo, que era pra aquilo outro. Exatamente. Não é? Me conta, como foi aí? O futuro, ele é ancestral, né? Sim. E aí, quando a gente olha para o passado e a gente vê, eu fui ver a jornada dos meus avós, que vieram da Bahia para cá. Meu avô veio primeiro, abriu um mercadinho, mandou trazer minha avó. Minha avó chegou aqui em São Paulo, ela não sabia onde era, ela chegou com uma viatura na porta da loja do meu avô. Ela chegou bem. Meu avô, pelo amor de Deus, o que é isso? Já chegou bem. E aí ela falou, eu não conhecia ninguém aqui em São Paulo. Quem podia me passar a segurança que não ia me roubar a polícia. Falei a situação que eles me trouxeram. E aí a gente para pensar, e um dia eu, em um desses eventos, me pegou muito, porque uma pergunta que a moça que estava palestrando falou foi: quem da sua família te deu essa raiz do empreendedorismo? E aí foi que eu fui resgatando as raízes e entendendo que a gente pode vender água no deserto, pode vender gelo para esquimó, mas a gente sempre tem um propósito, né? Sim. E aí hoje eu falo com tranquilidade que eu tinha 4 empregos, que eu isso, que eu aquilo, mas tudo isso foi uma construção para eu ser hoje. Tanto é que as pessoas que eu atendo, elas falam, Darlene, você tem um olhar muito sensível de entender a necessidade de cada um. Porque a gente vê muito guru por aí, explicando a fórmula mágica, mas isso não é a realidade para todo mundo. A gente não tem como ter uma equipe com 10 pessoas, e isso, e aquilo, outro. E é ter essa sensibilidade e entender que mesmo... tem um termo, né, que eu brinco, que eu aprendi, inclusive, na Expo Favela, que é o se vira lês.
Tá. que a gente tem que usar a linguagem do se vira mesmo. Como é que eu vou me virar e fazer acontecer? Sim. Então, de um modo geral, acredito que seja isso. Não sei se eu Sim. respondi, se eu não É, respondi. Eu acho que assim, quando você fala assim, a gente já falou disso aqui, né, amor? Que, por exemplo, a gente, no podcast mesmo, a gente não tem uma equipe pra pôr água, pra fazer. Não tem. Uhum. Pra tirar uma foto. A nossa equipe é nossas filhas, né? Que já são nossas É produtoras. nós por nós mesmos. É a gente pela gente mesmo. Por exemplo, hoje a gente tá gravando, aí vão ter outros convidados. Os meninos da House que acabam ajudando, falando como é que chega, como é que não chega. Uhum. Então é um dando a mão pro outro até que vire Uma grande... isso. É isso. O meu sobrinho que tá aqui hoje falou assim pra mim: nossa, tia, se o podcast nem é famoso e já tem tudo isso pra vocês cuidarem, como que vocês vão fazer quando for? Aí eu falei, quando tiver nesse nível, a gente vai ter gente pra fazer pra gente. Né, amor? Tudo é um processo. Mas não tudo é um processo. Até pra gente aprender, né? Hoje a gente chegou um pouco mais cedo e a gente tava falando sobre a luz, né? Sobre, puxa, com os meninos. Ah, será que dá pra luz ficar assim? Dá pra luz ficar assado? Uhum. Porque tem muita coisa que, como eles sabem mais que a gente, né? Eles vão falar assim, não vai ficar tão bom. Mas eu também preciso entender um pouco. Porque senão a gente acaba rendido, né? É. Ao que o outro fala e é isso. Mas não, né? Exatamente. Exatamente. E como que você chegou no processo? Então me fala, você é mentora. Sim. Tá, Hoje então eu sou mentora. como que é isso pra você? Me conta isso, assim. Como foi surgindo? Acabou a sexta. Vou fazer o quê? Eu acho que isso entra muito no que vocês falaram, é uma construção, né? Sim. Eu comecei a empreender e aí eu entendi que eu precisava aprender mais sobre empreendedorismo, porque muito se fala em como nós vamos empreender, e precisamos empreender, mas pouco se fala como eu vou manter a minha empresa funcionando, né? Uhum. E aí eu fui buscar parceiros, não sei se tem algum problema eu falar sobre Não. marcas aqui, mas aí eu fiz... Se elas quiserem, inclusive, nos patrocinar, Estamos a gente tá aqui aberto pra isso, tá, gente? Por favor. Eu fui seguindo por minha conta, mas sempre chega aquele momento que a gente fala, eu preciso de ajuda. Sim. Senão eu vou estagnar aqui. E aí eu fui atrás do Sebrae, virei uma parceira deles, e lá eu virei consultora através deles. Então atendi lá mais de 150 empresas, desde quem tinha faturamento 0 até faturamento de 4 milhões ano. E aí de lá foi que eu entendi processos, reestruturei minha empresa, entendi o que os grandes estavam fazendo para trazer para os nossos, para que a gente se torne grande também. Sim. E aí, dentro desse caminho, quando a gente põe o pé na água, parece que o mar vai se abrindo, né? Sim. E aí eu comecei com isso de empreendedorismo, em seguida eu fui para alguns hackathons, pensando em tecnologia, participei de núcleos de startups, e aí fui crescendo, O evoluindo. que é hackathons? Porque vamos lá, né, gente? É. O nosso público não vai entender o que é hackathon, vai achar que é sererê. Não é. Poderia ser. Poderia, né, amor? que se tivesse eu também iria. É isso, é lógico. Mas não é. A gente- Vamos lá, o que é hackathon? A gente trabalha, mas se diverte. O hackathon, eu digo pra vocês que é uma experiência que acho que todos deveriam passar. Tá. São 2 dias insanos que você se junta com pessoas que você não conhece e vocês vão resolver um problema da sociedade. O que no seu ambiente te dá você acha que é uma dificuldade, e dali você e mais 5 pessoas que você nunca viu na vida criam uma solução. Em 48 horas, criam uma empresa, criam um diferencial, apresentam para investidores. Então, eu brinco que é para você chegar no nível, no limite da sua criatividade, de você expandir. Porque quando você troca com outras pessoas que não tem nada a ver com você, você entende a riqueza que tem por trás, Sim. né? Eu lembro que quando eu participei desse primeiro hackathon, a gente fez uma solução de ajudar as pessoas com gestão financeira. Tá. Pessoas de periferia e tudo mais. Era um projeto legal, interessante, mas a gente foi vendo os outros projetos. E um dos que ganharam foram uns rapazes que fizeram um programa de entrega dentro das periferias. Uhum. Porque o Uber e o iFood, enfim, não iam até alguns pontos. E aí lá eles conseguiram mobilizar um sistema para os próprios moradores fazerem entregas lá dentro e não ter esse problema de não chegar na sua casa, de Sim. ser zona de risco, a pessoa não ir. E assim, são coisas que a gente no dia a dia, na correria, você vai parar pra pensar? Não vai. Não vai. Não vai. Então, eu brinco, eu falo, eu vou uma vez por ano, porque aí meu cérebro fica
aberto. né? Uma explosão muito grande. Eu falo, eu não tenho esse pique de ir a Sim. cada 3 meses e 2 vezes por ano. Mas uma vez por ano, se vocês nunca foram, e vocês também, eu super indico. Tem alguns ótimos, inclusive tá rolando um esse fim de semana do movimento Black Money, que é bem interessante pra isso, sabe? Não é propositalmente pra gente, vou fazer algo pra minha empresa. Indiretamente, você tá fazendo Sim. muito mais pra sua empresa e pra você como pessoa, Sim, né? faz todo sentido. Sim. Né? Até para entender e abrir novos horizontes. Porque eu acho que, principalmente o empreendedor que é pequeno, ele tá tão preocupado em fazer virar, em fazer o negócio dar certo, que ele, às vezes, ele fala, mas eu não tenho tempo para olhar, ou para fazer, ou para ver. Tem uma pessoa aqui que tá sabendo o que tá falando, tá, gente? Porque eu tô passando por isso. E aí você quer fazer os dois, porque você tem que... É igual a gente brinca lá no Cambalhota. Não existe mais cheque assim, né? Mas é a gente que assina o cheque e a gente que faz a faxina. É isso. Então, quando você faz o 360, tem uma hora que você fala, puxa, mas eu ainda vou ter que ir atrás de inovação. Puxa, mas eu ainda... Vai. E aí, talvez, isso aí traz um outro olhar, um outro olhar, né? É isso, é sair da nossa bolha, e eu acho que sair de viver correndo atrás do rabo, né? Não sei se você tem essa sensação, mas Claro às vezes que eu eu tenho. fico e Sim. falo, gente, eu tô correndo e eu não saio sai do do lugar, lugar, né? meu, o que que tá acontecendo? Será que eu tô... Mas a verdade é que ninguém ensina a gente a empreender, né? A gente vai trocando pneu com carro em movimento. É isso aí. For um pneu aqui, você continua na estrada e fala, vai trocando aí, que eu não sabia que esse pneu ia furar. É. Aí acaba o combustível, você fala, caramba, o pneu arrumei. Sai alguém, pelo amor de Deus, corre atrás do combustível pra mim. E assim as coisas vão acontecendo. Essa é bem a verdade do empreendedorismo, né? Ô, Darlene, deixa eu te perguntar. Teve algum momento transformador e marcante na sua trajetória? Teve Pode contar sim. pra gente aí. Com toda certeza. Foi quando eu fui ser expositora na Expo Favela. Nossa, que máximo. Né? Eu nunca tinha me inscrito, Sim. me inscrevi, inclusive, achando que era um curso. E aí, uma semana antes, chegou, você foi aprovada para expor. Eu nunca tinha exposto na minha vida. E eu falei, expor o quê, gente? Não era um curso de empreendedorismo. O que eu vou fazer nesse lugar? Fui um dia antes para 25 de março, comprei o projetor, comprei não sei o quê. Não usei nada. Coloquei uma balinha lá, um álcool em gel foi o suficiente, e a conversa e as coisas foram fluindo. E aí, um dia antes da exposição, a Expo Favela me ligou e falou se eu podia participar de ser palestrante, participar de uma roda de conversa lá e tudo mais. E foi igual eu falei pra vocês, é pra falar sobre o quê? É pra falar sobre marketing. Eu falei, então pode então me colocar, vai que eu eu domino. Mas eu não tinha visto quem eram os outros convidados, nem nada. Tinham 2 donos de agências muito grandes de comunicação, inclusive a África, né, que era bem conhecida, agora mudou de nome, e eu não sabia. E aí tinha o pessoal da Tours Brasil, que é de música no canal fechado, e eu. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Que honra, mas não estava preparada. Achei que era uma rodinha aqui com amigos, né? Vamos abrir uma água aqui, conversar. Enfim, fui, falei, participei da Expo Favela, mas aí me deu um momento em que eu saí do ponto de eu só tô trabalhando e às vezes trabalhando com marketing, mas não atendendo o meu propósito ainda, que isso me gera alguma frustração, não sei se para vocês também, mas nesse momento eu tava meio que frustrada. Certo. E aí eu fui para um ambiente onde eu era acolhida, ouvida, onde eu não tinha nenhum suporte, tinha gente com telão, com não sei o quê, eu com um álcool em gel e um potinho de bala, e as pessoas parando e conversando, e eu fechando negócios, e eu vendo pessoas preocupadas em plantar árvore no meio das comunidades. E aí você fala, é aqui que eu tô. Me deu uma crise de choro, assim. Eu tenho fotos com umas meninas que foram tirar foto comigo, depois eu com o meu olho inchadíssimo, eu não conseguia parar de chorar, assim. Porque foi exatamente muito transformador de entender que a gente pode sim trabalhar com o que a gente ama, e que a gente pode sentar na mesa com os grandes de igual para igual, porque o nosso conhecimento sempre agrega o conhecimento do outro. Sim. E é isso, esse foi o meu momento, assim, se vocês quiserem, depois eu mando as fotos chorando. Manda que a gente quer gostar. Todas as fotos eu com o olho desse tamanho, assim, porque foi muito eu acho que só a gente fala assim, né, só quem sabe o sapato que aperta quem calça, né? Exatamente. Então eu não entendo o que você passou. Cada um entende o que cada um passa, né? Então um choro num lugar... De repente, um lugar que estava com telão, com grandes produções e tal, jamais vai entender
o que você estava sentindo ali. É isso. Jamais. É E muito aí, particular, né? É muito É. particular, é muito íntimo. Uhum. E aí a gente se pergunta, né? Poxa, há um tempinho atrás eu estava em 4 empregos. Eu já tinha uma formação, mas eu não estava atuando dentro daquilo que eu tinha me formado por conta da pandemia. Uhum. Então, é muito processo. E aí, no processo, quando a gente vence uma pequena batalha, que não é a luta toda ainda, né? Que eu acredito que não seja, uma pequena batalha, passa um filme, Passa. né? Passa um É. filme. É E aí isso você mesmo. entende que, puxa, eu tô aqui, olha, era isso aqui que eu queria. É isso. Valeu Não é? a pena, né? É isso. Valeu a pena. E eu acho que também, né, o empreendedorismo, para alguns, dependendo do ciclo que a gente tá, as pessoas veem muito como loucura, como uma aventura, né? Ah, a pessoa tá se aventurando. É. Daqui a pouco ela arranja um emprego, né? Eu vim de uma família que todos eram funcionários públicos, então toda Nossa. semana rolava no meu WhatsApp, olha o concurso que tá aberto. Olha que não sei o quê, olha que não sei o quê. E aí, quando a gente chega nesse espaço, que a gente fala, eu não preciso disso aqui. Foi o seu caminho, eu entendo, mas o meu caminho é esse. Parece uma aventura, mas é aqui que eu vou seguir e as coisas vão acontecendo, né? É. E com 2 filhos. Com 2 filhos, mãe solo. Ai, meu Deus, que loucura. Mas é isso que dá força pra levantar da cama, É. eu acho, né? Que aí não dá tempo de porque desistir. e né? que horas que você vê assim, porque que acontece? Eu tô no momento de empreender. Perfeito. E eu tenho 2 meninas, mas eu tenho um marido incrível e tal. Uhum. Mas a gente precisa se complementar na renda, não é né? Não é milagre, é trabalho. É trabalho. Então a gente se pergunta, poxa, como é que eu vou fazer? Eu morro de medo. Não tem como, gente. Se você é uma pessoa responsável, adulta, né, amor? Sim. O mínimo que você vai ter é medo, É medo. não é? É, porque se você não tiver, quem é que vai resolver? Exatamente. Seus BO, seus Isso. boletos. Seus boletos. Quando chegar a continha da luz lá. Como é que Da faz? internet, que é o que a gente precisa hoje para estar trabalhando. Como é que a gente faz? Como é que né? você faz? É. Como Mas- que você fala isso pro pessoal? Para as minhas mentoradas, É. você diz exatamente com esse papo. Tá um desespero? tá um desespero, mas vamos sentar aqui o que a gente faz. Como é que tá as finanças? Vamos organizar essa parte? O que a gente tem para investir? Qual o seu tempo? Você tem 1 hora, 1 dia, 1 mês para investir em marketing? O que a gente vai fazer? Tenho muitas que chegam em mim e falam, Darlene, eu não tenho R$1 para investir em mídia, em rede social. Fala, então a gente vamos procurar um evento, vamos não sei o quê, vamos pôr sua cara, vamos fazer negócio. As pessoas têm que te conhecer de alguma maneira, para onde a gente vai. Em Se compensação, movimentar, né? existem o outro lado também, que é, eu tenho só para investir em mídia, não quero pôr minha cara, não quero não sei o quê, e aí a gente vai Se adaptando né? isso, né? Que eu acho que a verdade não é que, eu não tenho, então eu vou estagnar. Não tem essa opção em empreendedorismo. Muitas vezes a gente tem que pedir socorro? Tem. Claro. Você é bom em tal coisa e fulano é bom em outra coisa, então vamos conversar, vamos marcar um café? Como que a gente se ajuda e assim a gente vai crescendo, né? Então, a verdade, para as minhas mentoradas, é sempre um papo. É sempre entender o que cada uma precisa e ir avaliando e ajustando isso dentro da realidade de cada uma. Que é diferente, Que né? é diferente, não tem uma fórmula É mágica. parecido, mas as suas mentoradas, a maioria é mulher? Sim, Preta? sim, hoje eu tenho bastante. Importantíssimo. Gosto disso também. Você ainda tá no Sebrae? Não tô mais. Não tá Agora mais. eu estou seguindo só com a OIA Comunicação, inclusive. Ah, então já você vai deixar no final aí. E aí é papo pra mim depois. Bom, gente, entendeu? Não. Né, amor? Pô, Diga aí, tem perguntinha? tem sim, essas 150 empresas que você atendeu, Uhum. teve algum desafio assim que você falou, não vou conseguir? Teve, né, gente? Sempre tem. Mas eu acho que o principal desafio é quando você entra em nichos que você não conhece. Que aí você sai da sua zona de conforto, né? Sim. Pra mim é muito tranquilo conversar com empreendedoras. Uhum. Mas e quando você vai conversar com uma indústria? Isso. Que eu nem entendo o que é direito do processo da indústria. Quando me chegavam uns clientes assim, eu falava, vou fazer o que lá? E aí você chega lá e você percebe que você não tem que ensinar o cara a produzir, porque ele sabe produzir. A indústria, ele sabe como funciona. Uhum. Mas ele não sabe como gerir uma equipe. Ele não sabe em que canal de comunicação ele pode estar para poder alavancar as vendas dele, falar com o cliente dele. E aí foi quando o meu desafio foi diminuindo, mas alguns acontecem, mas é o que eu sempre falo, né? A gente sempre tem nossos pares. Sim. Então, por exemplo, eu sou péssima em finanças, eu sei o básico do básico que é pra gente se resolver. Quando era alguma coisa assim muito complexa, eu falava, vou pedir ajuda dos universitários, né? Boa. Tá certo. Boa. Eu acho que um dos pontos principais
de empreender é ser humilde. Esse é humilde. É você saber, a gente gosta também de falar de bastante de dom aqui. Todo mundo tem um dom. Eu tenho um, você tem outro, o Gil tem outro, os meninos têm um, as crianças, né, estão formando delas e por aí vai. Mas eu acho que a humildade, quando você tem a humildade, poxa, o meu é esse. Tá bom, entendi. Mas finanças não é o meu, também não é o meu, tá? Zero. Finanças é um desespero. Pra mim também. Pra minha irmã, É tranquilo. é aqui, ó. É muito fácil, né, Gil? É. Pro Gil também, pro Gil é mais fácil. Quando eu falo pro Gil, o dinheiro é com o Gil, Ai, porque eu sei gastar. gastar, pode colocar. Gastar aqui. nas brusinhas e tal, a gente sabe. Depois que inventaram esse negócio de cartão no celular, Sim. então. Não Ai, vai. gente, toda hora o cartão, né? Clique. É de aproximação, aproxima aqui. É isso, é uma vitória, né, gente? Quando chega o boleto, só a gente sabe. Então, eu acho que tem muito isso de ser o dom, assim, de eu saber olhar pro outro e falar qual é meu par, sabe? Esse aqui pode me ajudar nisso aqui. E de eu também ter a humildade de quando o meu par precisar, eu Tá poder lá, estender né? a mão. Porque não é só receber, né, gente? É uma troca, é sempre uma isso. troca, né? É isso aí, com certeza. Deixa eu te falar, marketing e vendas, a gente sabe que são ferramentas poderosíssimas, né? Em tudo, em qualquer coisa. Até pra nós mesmos, né? É a nossa marca pessoal. Exatamente, é isso mesmo. Como que você utiliza disso no impacto, para gerar impacto social? Como é isso para você? Eu prezo muito e eu falo muito sobre democratizar o marketing. A gente tirar esse tabu de que o marketing é só se investir em grandes mídias. Hoje a gente já não tem tanto, né? Sim. Que a galera já não vê mais TV, é uma coisa Já. mais tranquila. Mas mesmo assim, a gente ainda vê isso de influencer, de não sei o que, de não sei o que. Não, o marketing ele é feito de 1001 maneiras. Uhum. E esse é o caminho que eu busco pra mim e pras pessoas que eu tenho ao meu redor. Não é porque fulano tá investindo R$3.000 mês que você vai precisar ter R$3.000 para fazer sua divulgação. Às vezes você patrocinar um evento, um podcast, falar o seu nome no podcast já é o suficiente para você ganhar a visibilidade que você Tá vendo, precisa. marcas? Escuta isso aqui, pega esse corte. Entenderam, né? É isso. Fica a dica pra vocês Fica aí. a dica. Existem várias formas de vocês serem conhecidos, né? Sim. E eu acho, não, né? A verdade é que coloca-se como se fosse algo imenso para que as pessoas não tenham acesso, tenham medo, tenham aquele negócio de, isso aqui não é para mim, vou ficar esperando alguém bater na minha porta e fazer um milagre. E o marketing é o jeito que a gente se veste, é o jeito que a gente se fala, é os ambientes que a gente anda, Sim. são os pares que nós temos, Sim, né? Foi sim. assim que eu vim parar aqui. Exatamente, por conta de conexões. Isso. A Darlene é uma conexão do Uber, Maravilhoso. que veio aqui falar do afroturismo. O Uber é brilhante, né, amor? Spartak também, né? Ele é maravilhoso. E assim, eu conversando com ele, eu falei, poxa, eu queria trazer alguém. E ele sabe do que eu gosto de falar. Ele me conhece, a gente se conhece há muito tempo. Aí ele falou, não, eu vou te mandar uma opção, se você não curtir muito... Ele me mandou, eu bati o olho e falei, é isso. Gostei. E o bom de conexões, de pares, é exatamente isso. Sim. Porque quando você conhece a pessoa, o mínimo que seja, você sabe né, tem a onde sensibilidade, você sabe onde é que dá pra pôr o quê, não é? Exatamente. É isso. Me fala desse poder da ação social, como é que é isso aí pra você? O que é? O que você faz nesse social? Nesse social, vamos lá. Eu atendi muitas empresas, como eu falei para vocês, que faturam 4 milhões e tudo mais. Mas aí quando você olha lá e você fala, cadê o meu pessoal? Cadê as mulheres iguais a mim? Quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino, entra muito aquela questão, né? Geralmente, quando uma mulher cresce, ela sempre traz outra. Sim. Então, são várias famílias que são impactadas, né? E aí você olha para um lado e olha para o outro e você vê um mercado que é totalmente... Gil, nada contra, viu? Não é que eu não gosto de homens, não, empreendendo, mas você sente uma diferença, né? E aí, foi isso que me pegou por um tempo. E eu falei, eu estou trabalhando com o que eu gosto, mas eu acho que eu não estou trabalhando para quem eu preciso trabalhar ainda. Tá. E aí, eu fui para esse lado mais de impacto social, pensando em workshops coletivos, treinamentos coletivos, produção de conteúdo autoexplicativa para ensinar as pessoas a entenderem o que é o mínimo de cada ação que elas podem fazer. Por exemplo, esse nosso marketing não teve investimento em reais e aconteceu, deu muito certo.
E essas pequenas coisas. Mas, de um modo geral, eu sempre estou envolvida com ações e workshops e treinamentos que sejam de coletivos femininos, né? Inclusive, recentemente eu fui agraciada pelo Feminismo Plurais, não sei se vocês conhecem da Djamila Ribeiro. Conheço a Djamila, não conheci esse aí. Esse, procure, é ótimo, é bem voltado mesmo para mulheres, o coletivo que ela tem. E a gente foi, né, a minha empresa foi até investida pelo pessoal do Fundo Johnny Walker, pelas minhas iniciativas, rolou uma grana para eu impulsionar algumas coisas. E funcionou muito que bem. E fora isso, eu pude contribuir que eram 20 mulheres empreendedoras também. Então, as trocas foram riquíssimas, infinitas. Para além de valor em dinheiro, né? Existem outros valores também. Que eu acho que é muito isso, assim. Quando a gente fala de mulher preta periférica empreendedora, empreendedora tá lá no final, não é? É não isso é, amor? mesmo. Que a pessoa e faz... às vezes não é nem empreendedora, desculpa te cortar, é uma renda extra, é um bico, é um complemento, né? É isso. É o que ela pode fazer. É o que ela pode fazer. Porque ela é sozinha, porque ela tem, muitas vezes, mais de 2 filhos para cuidar e para criar. E outra, né? Nós, mulheres, não somos só empreendedoras, né? Olha quantas coisas. É mãe, é amiga, somos cuidar de nós mesmos, são muitas camadas. Então, sim, acho que vale... Não é só o dinheiro. Não. Porque a mulher, ela vai precisar da grana, porque sem grana não se faz nada, pelo amor de Deus. Mas ela precisa muito além disso. Sim. Ela precisa de se enxergar em outra mulher empreendedora, preta, incrível e tal. E ela precisa entender que ela pode chegar ali também, que vai existir um processo. Com certeza, gente. Processos estão sempre aí, né? Mas é importante quem passou pelo processo, porque aí ela vai falar, opa, peraí, tem alguém igualzinho a mim que passou por aquilo. E que pode me ajudar a não passar com tanto sofrimento, né? Exatamente. Pegando o gancho do que a Nana falou, na sua opinião, falta acesso para essas mulheres ter acesso para poder empreender mais? Ah, com certeza, Gil. Com certeza, assim, né? Eu aprendi uma coisa, de estar em outros ambientes e observar como esses outros ambientes se comportam. E aí você vai ver esses outros ambientes, o que é um mentor, o que é um parceiro, o que é um não sei o que, não sei o que, não sei o que, e é assim que eles crescem, né? Sim. E aí a gente olha pra gente, tá todo mundo sempre muito correndo atrás, cada um no seu, e é exatamente isso, porque às vezes não tem uma conexão, não tem um encontro para mulheres empreendedoras conversarem, não tem um espaço que a gente saiba que a gente pode estar ali e ser acolhida. Então falta o acesso, é a principal coisa. A maioria nem sabe o que é ter uma mentora, o que é ter alguém pra te dar a mão e a pessoa vai falar, não, eu vou pagar para alguém falar o que eu tenho que fazer. Mas isso abre tantas portas, tantos caminhos, que se as pessoas soubessem o quanto isso é importante, acho que qualquer um, antes de abrir uma empresa, já ia calcular lá o empreendedorismo, o investimento em marketing e o financeiro. O financeiro, mesmo a gente não entender, a gente entende que tem que ter uma linha. Tem que ter, a gente de tem financeiro. Que ter o PJ e o PF lá separados, senão a gente enlouquece. A gente enlouquece. Mas eu gosto de ouvir isso da gente não ter, e não mesmo, mas você sabe por que eu acho que as pessoas hoje, principalmente o povo que não tem grana para pagar acesso e tal, porque eu acho que que é diferente, tá? Mas eu acho que os coachings banalizou tanta coisa. Sim. Sabe? Ficou tão... Como que as meninas falam? Se passaram tanto. E as meninas falam, mas tá se passando. Se passaram tanto, ficou tão cansativo, você não quer ouvir. E, de repente, essa pessoa tem, sim, coisa para agregar. Mas eu acho que perdeu a mão, sabe? Totalmente. E virou só venda. Só venda, que é diferente de estar tudo junto. Marketing, lá. Virou a venda. Então, se eu falo, se eu me exponho, se eu faço tudo isso, eu só tô me vendendo. Nunca tem um propósito por trás, né? Que a gente falou no isso começo. É um pouco complicado. Sim. Né? Pra pessoa falar, não, eu vou colocar lá na última linha, sei lá, é uma dona de casa que faz bolo pra fora. Vou dar um exemplo bem simples. Né? Ela não vai ter dinheiro pra pagar uma mentoria. Mas, de repente, ela fala assim, não, quer saber, eu vou separar 20 conto desse dinheiro para pagar uma mentoria. Mas ela mesmo já não acredita na mentoria por conta do que banalizou. Você acha um pouco isso ou não?
Acho, Naná, mas aí eu vou trazer de novo o que eu trago para as mulheres que eu atendo. Às vezes a mentoria não é você pagar 5 mil reais pro guru de marketing. Às vezes a mentoria é você tomar um café com a sua amiga que trabalha numa coisa totalmente diferente de você. Só de ouvir já E vai. ali ela fala, poxa, eu tô passando por tal problema. E a outra, não, eu resolvi esse problema assim. E ali existe uma troca. Eu tenho hoje, né, um ciclo muito grande de amigas empreendedoras e pelo menos uma vez por mês a gente marca um café, uma cerveja. E aí é aquele papo transparente mesmo, sem roupa. Sim, Que na internet tá todo mundo muito bem, as coisas estão acontecendo muito bem. Você Aham, abre a primeira aham. latinha, crack! Você fala, e aí, como é que tá? A pessoa fala, Menina, deixa eu te contar aqui. a latinha chora sozinha. É E é verdade. aí que a gente aprende, são essas trocas, né? Eu O concordo. termo coaching, mentora, consultora, nada mais é do que você entender o que o outro tá passando, o que você já passou e como você consegue achar soluções. Porque sozinha, gente, com as reuniões das vozes da nossa cabeça, Não rola. rola, às vezes rola. Mas às vezes você ouvindo quem já conversou, já fez a reunião, já capiu o mato, já construiu a árvore, é mais fácil, né? É, não mais precisa, leve. Não precisa ser tudo tão sofrido, né? É. Colocaram pra gente que a gente tem que ser 2, 3, 5 vezes melhor, não sei o quê. Mas nem sempre precisa ser tudo tão a ferro e fogo. É, eu né? não quero ser 2, 3. A Não. Samantha, que é minha amiga que eu te falei, que é psicóloga, uma vez ela deu uma palestra lá na ONG, e ela falando assim, a gente dá conta de tudo, não dá? Tinha umas 30 mulheres, aí elas, eu dou, nossa, eu dou conta disso, eu dou conta daquilo, e eu também tava no bolo, tá? E eu também dou, nossa, super dou conta. Joga aqui no meu peito. Ai, que nossa, eu resolvo. dou. Essa Samantha falou, dá mesmo? Eu falei, lógico. Me achando, inclusive. Aí ela falou, minha filha, dá conta de nada. Isso é coisa que colocaram na sua cabeça. E a gente não tem que dar conta de tudo. Não existe você dar conta de tudo. É isso. Né? Porque uma hora a cabeça grita e o corpo, então, nem se fala. Né? Porque aqui não tá bem, aqui responde, aqui também não tá bem, aqui também responde. Que é uma coisa que tá ligada na outra, não tem jeito. Eu parei com esse negócio de não De dar conta, não, viu? a gente não precisa não. Não, eu dou conta de tudo com todo mundo junto. Eu junto, o Gil junto, as meninas junto, os meninos do Cambalhota junto, né, amor? Sim. Vai distribuindo aí as tarefas e todo mundo se ajuda, E né? todo mundo chega no objetivo, No né? objetivo. É isso mesmo, chega todo mundo E no eu acho que objetivo. essa é a principal coisa, né? Não ensinaram isso pra É. gente. É. É sempre, vai lá, você vai fazer e tudo mais. E ter essa transformação é um processo. É. É um processo. Igual quando você escuta, eu tava vendo um podcast esses dias, que o Joel J que foi, eu gosto muito. E aí eu tava assistindo, e ele falou que quando o pai dele morreu, o pessoal falando, ai, fica forte, não chora, e tal. Gente, pelo amor de Deus, cara, é sério isso? Seu pai morreu, você não pode chorar. Chora, ué. Chora. Chora, quer gritar, Chora, grita. quer gritar, grita, é isso. Porque também é isso, você vai ter que chorar, vai espernear, mas tem um tempo pra isso acabar. Entendeu? Isso não vai ficar Eternamente. permanente. Sempre, né? Uma hora vai ter que... Então você precisa pôr isso pra fora, Sim. né? Pra sair. E outra coisa, muito além disso, o luto, ele ainda vai ter muitas camadas aí e tal. E eu tô aqui fazendo, eu mesmo falando, eu falando comigo agora, neste Percebi momento. que foi um momento de reflexão. Por exemplo, você empreender é quase isso, porque você não fica nessa constância, pensando, meu Deus, será que vai dar? E tem uma hora que você chora, lava o rosto, toma uma água e volta a fazer o que você estava fazendo. Isso. Aí vem a dificuldade, você chora mais um pouco. Tem aquele momento do choro no banho, né? Que aí a Sim. gente fala, hoje é o meu banho premium. Já chora lá, já lava o cabelo, já sai. O olho sai vermelho, ninguém sabe se chorou, se caiu o sabonete shampoo, caiu, se se o o olho, o que foi. É tudo junto, para facilitar a Pra vida facilitar, aí. Do porque não empreendedor. dá tempo, às vezes, de chorar no meio do dia. Aí Não. a gente aproveita. Não dá, e quando aí você tá chorando e o cliente liga? Lava a cara, toma água e vai. E vai. Você mesmo falando pra você, né, amor? É isso. Aí você fala, não, é que eu tô com a rinite atacada. Não tô... A gente sabe essa A rinite. gente sabe, a rinite, onde é que tá sabe. pegando? Onde é que tá pegando essa Onde rinite? que tá a poeira que atacou essa rinite? Ô, Darlene, entre várias empresas e projetos que você apoiou, teve algum de sucesso aí para você contar pra gente? Ai, gente, das empresas grandes eu não posso, porque Não. eu tenho um contrato de... Não tem problema, não precisa falar o nome, mas pode falar o sucesso que foi?
Sim. Ou você vai... Eu vou falar um que não foi uma empresa grande, mas pra mim foi um resultado Certo. incrível. Era uma mulher empreendedora, corretora de seguros, inclusive. Tá. Eu sei que tem um concorrente, não vou falar o nome dela aqui. Tá, não tem problema. Mas ela é maravilhosa. Era uma mulher assim, eu dou conta de tudo. Eu chegava lá, ela tinha planilha de finanças, tinha marketing, tudo que era rede social, tinha não sei o quê, todos os canais ela tava, YouTube, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Preparadíssima. Tirava um dia lá só pra gravação de conteúdo, distribuía em tudo, não sei o quê. Ótimo. Eu falei, sua empresa tá maravilhosa, agora me conta o que não tá. E aí, né, a hora do choro no banho. Falei, eu sei, sua empresa é ótima, mas o que não tá acontecendo? Você tá em todos esses canais e quantos clientes estão vindo? Nenhum. Falei, então vamos mudar? Vamos, Darlene. E aí, olha só que coisa boba que nós fizemos e que deu um aumento em faturamento para ela de mais de 300%. Ela começou a ter parceiros. Então, ela vendia seguro de auto, ela teve parceiros em mecânicas. Cada venda que tinha por indicação desse parceiro, ela pagava um pequeno valor, Sim. porque o público dela estava ali. E aí, ela parou de ficar indo atrás, porque ela tinha esse programa de parceiros, então as pessoas já ligavam e já indicavam e tudo mais. O faturamento dela aumentou muito, e aí ela reduziu as coisas que ela estava fazendo nas redes sociais e começou a ter um resultado muito melhor. É isso. Total de investimento, zero. Zero. Total de retorno, mais de 300% de aumento no faturamento, trabalhando menos. Assim, menos na questão do marketing, de correr Sim. atrás do Tá. cliente. E Fica tendo pesado, né? o resultado. Aí, esse Você pra mim vê? foi um caso de muito sucesso. Inclusive, eu fiz um artigo falando sobre a história dela e tudo mais. Apresentei no Congresso de Inovação do Sebrae e tudo mais, porque foi, assim, muito valioso pra mim. Principalmente Impactou, por ser uma mulher, ela tinha uma filha pequena, era casada, né? Mas, tipo, tinha toda essa jornada de achar que o marketing tinha que ser uma grande estrutura. E pra ela resolveu... Não, fulano, você trabalha com quem eu preciso? Você me indica se precisar? Nossa, é isso. Mas aí, bom, aí tá vendo? São essas pequenas coisas que quem tá fazendo, é legal falar isso. Por exemplo, a gente que tá com a mão na massa, fazendo, você não consegue enxergar daqui, ó, Uhum. né? Tem que ter aquele papo Tem. despretensioso. Tem que ter. Tem que ter de alguém. Se vocês que estão empreendendo não têm esses papos despretensiosos, comecem a ter. Marca um cafezinho uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, enfim. Sim. Participe de outros ambientes que não sejam nossos, que às vezes também a gente acha assim, eu vou conversar só com quem faz a mesma coisa que eu. E outras empresas, outros ramos, têm tanto a oferecer pra gente, porque pode vender o que for. Mas os problemas, alguns são sempre os mesmos desafios, né? Vamos dizer assim. Concordo, é verdade. Me fala uma coisa. Como que você enxerga o desenvolvimento de inovação, assim, liderado por mulheres? O que você vê nisso? Você vê um crescimento? Você não vê tão crescimento? Você vê dificuldade? Ai, gente, pra ser sincera. Por favor, né, minha filha? Se for pra falar Como bonito. diria minha avó, deixei de ser branca pra ser franca. Então, bora, por favor. Maravilhoso. Manda. É difícil. É difícil. Primeiro porque parece que existe uma barreira de que aquilo não é pra gente. Uhum. Quando você entra num ambiente de startups, de empresas que envolvem muita tecnologia, você vê predominantemente homens. Enfim, né? Vamos falar só homens. Sim. E para nós, mulheres, é muito difícil, né? Até você entender que a tecnologia, ela é um meio, não é um fim. Independente, se você é terapeuta, se você faz transporte de aplicativo, se você não sei o quê, o fim é esse, mas o meio é a tecnologia. Então, ela é acessível para todos, Sim. né? Mas ainda existe muito esse tabu até para mim mesmo, Pra viu? mim existe muito. Pra mim mesmo, essa questão de, gente, tem que entrar no aplicativo, tem que não sei o quê. Graças a Deus, meu filho tem 15 anos, às vezes eu falo pra ele, vem aqui pra mãe, Isso. resolve aqui. Tem meu sobrinho, que agora meu sobrinho é programador, eu mando pra ele, falo, eu tô com uma Ai. ideia muito doida. Aí ele fala, vem, Kátia, vamos ver se a gente consegue. Aí, Pronto, dá pra fazer, vamos resolver Aí, assim. tá vendo? Mas entra muito nessa, né? Da gente conhecer o que tem fora, que Uhum. muitas vezes a gente fala, eu não vou porque isso não é pra mim. Sim. E trazer pra nossa realidade. O que dá pra eu fazer? Quem eu tenho ao meu redor que possa me ajudar, Uhum. né? Uhum. Então, acho que esse processo de inovação para mulheres empreendedoras ainda tá bem engatinhando, bem no início. Pra mim é bem desafiador. complicado. Quando fala pra mim que tem que pegar, não... Nossa, eu falo, meu Deus, me ajuda. Mas aí eu trago um questionamento, é que a gente já põe essa trava, né? É, Certo. Mas,
por exemplo, hoje eu tenho um problema que eu não consigo atender os clientes na hora que eles me mandam. Se a gente incluir um chatbot, que hoje em dia tem vários aplicativos que fazem isso, se a gente procurar, tem aplicativo até gratuito, a gente já poupa um processo do nosso atendimento, economiza tempo, e não necessariamente você teve que ir lá programar, fazer um... Isso é inovação também. Sim. É sair daquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Inovar é você mudar, às vezes... Um pontinho, uma coisa que vai te ajudar, que vai otimizar tempo, e que você vai falar, ai, que alívio, gente. Soubesse que isso aqui existia. Já teria feito. Inclusive, esses dias, olha só, né? Idosos confusos com a tecnologia. Eu aprendi lá uma extensão no Chrome, que você manda a mensagem no WhatsApp para vários números ao mesmo tempo. Eu achei isso aqui ótimo, que eu falei, eu não tenho que mandar mensagem 1 a 1 para ninguém. Não, mas peraí, sem ser lista de transmissão? Sem ser lista, depois eu te passo. Me conte mais sobre isso. Eu conto sim. Pra nós vai ser uma inovação. É uma inovação. Olha que inovação. Gratuito no Google, que pronto, acabou, põe a lista, ele manda a mensagem que você quer pra todo mundo. Ai, que alívio. Meu Deus! E aí, o que eu pensei quando eu descobri isso? Nossa, gente, sou muito atrasada, as pessoas estão usando isso e tal. Sentei na mesa com as minhas amigas. Elas, quê? Me manda agora. Me manda agora, é isso? Mas você sabe que eu escuto muito que o povo... Eu não tenho 30 e... Quantos anos você tem? 32. 32. Não, 25. Tá maravilhosa. Eu tenho 44 e o Gil tem 48. O que a gente acha disso? Por exemplo, a gente nasceu na era de nada de tecnologia, foi entrando a tecnologia, celular e tudo mais, e a gente foi se adaptando, e agora é ChatGPT, cara. Então, assim... Agora que eu me adaptei com o WhatsApp... Agora que eu comecei a saber já. que eu consigo pôr na velocidade 2 e não é do Creu, poxa vida, eu falei, gente, me ajuda. É isso. Mas também, por um outro lado, não vai adiantar eu querer ficar nesse mundo. Esse aqui, ó. Porque... Né? Não vai, não posso ficar, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Até porque a gente tem filhos. E se não acompanhar, você também vai ficar pra trás. Eu não quero ficar pra trás das Senão minhas meninas. Se passa, né? Senão a gente se passa, que elas adoram falar isso pra mim. Mas você tá se passando. Quando eu falo do meu sorriso, tô rindo alto, elas falam, você tá se passando. Vamos controlar aqui. Né, amor? E aí eu volto de novo a dizer que o futuro é ancestral, né? Se a gente for olhar grandes empresas de antigamente, por que hoje não existem mais? Porque não quis acompanhar a inovação. A gente pode falar diversos exemplos aqui, esses streams de filme e tudo mais. Porque as antigas não... Não, isso aqui nunca vai dar certo. E aí, de repente... Ficou pra trás. Ficou pra trás. Porque, não, isso aqui eu não vou, não. Esse espaço não é o meu. O que você diria para as mulheres que estão começando? Menina, você vai querer desistir todo dia. Todo santo dia. Acordou, você fala, hoje aquele e-mail da Cato, eu vou responder. Mas vale muito a pena, né? E é como eu digo, e como a gente diz aqui, né? Você não precisa fazer tudo sozinha. Pedir socorro não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, eu acho que isso é um sinal de muita fortaleza, né? E os problemas, eles vão aparecendo. E eu vou falar uma coisa que eu uso até pra mim hoje. Antes feito do que perfeito, gente. A gente não precisa ficar se programando, estudando, não precisa aprender mais, tananã. Na hora que o desafio chegar, a gente vai lá, se aprimora no que tem que se aprimorar e próximo desafio. E outra coisa, gente, a gente precisa do dinheiro, mas a gente precisa ter tempo para aproveitar o dinheiro. Porque tem as nossas famílias, tem tudo, esse negócio de, eu trabalho enquanto eles dormem, não façam isso, gente. Porque a depressão, a ansiedade, a crise de burnout vem forte. Eu acho que esse é o recado que eu tenho para falar para todos. Isso é importantíssimo. Cuidar da nossa saúde física e mental, né? Agora, você falou de estudos, né? Você tem mais de 30 certificações. Tem. Meu Deus, e aí me fala aí, o que move essa continuação de estudar? Essas 30 certificações foram na pandemia, inclusive a maioria, que foi quando eu desenvolvi um gosto de estudar online. Porque eu era a Gabriela. Se não for curso presencial, Deus me livre. Tá falando comigo. Odeio! Como? Eu preciso de alguém me falando, senão eu não vou dar conta. Aí chega a pandemia, minha filha recém-nascida, meu filho tinha 10 anos, meu ex-companheiro trabalhava no hospital, na linha de frente do Covid. Milhão. Falei, é isso ou isso?
eu abro a minha mente pra alguma coisa, senão eu vou enlouquecer, né? Porque tava aquele negócio, né? Sai de casa, passa álcool, e lava o sapato, e lava não sei o quê. E aí foi que eu entendi que foi quando criaram as maravilhosas lives, né, gente? Sim, Quem não viu sim. uma livezinha, cantou em Sim. casa e dançou. Mas eu falei, a vida não é só farra, né? A gente tem que ter fé que isso aqui vai melhorar. E aí, o que eu vou fazer? E aí foi que foram vindo os aperfeiçoamentos. Comecei a trabalhar vendendo cesta, e aí eu fui entendendo os desafios que eu tinha e fui me aperfeiçoando ainda mais, gente. Sim. Porque a pandemia foi em 2020, né? 20. É. Eu me formei em marketing em 2012. Eu Caramba. cheguei quando tudo era mato, capinava o mato ainda. Sim. Então as coisas mudam, né? Se Mudaram, adaptam. mudou muito, muito. Então, acho que essas certificações, né, além de nome, título e tudo mais, é o nosso processo de desenvolvimento, que a gente nunca pode parar, né? Uhum. E entender como o mercado está se movimentando para a gente ir no ritmo. Porque senão a gente fica para trás, não tem como. Como que você vê isso com a galera, com a criançada de hoje, com os adolescentes? Os jovens aí de agora. Gente, eles são um nível surreal, né? São. Você acha que eles gostam de estudar? Não. Ou Ah lá, gostam, ah lá. não sei. Não Olha lá, não gosta, né? gosta, né? A gente estuda porque a gente é obrigado, né? Mas eu vou falar uma coisa, depois que sair dessa parte do ensino médio e tudo mais, fica bom, porque aí você estuda o que você quer. Mas isso daí é contra a lei da natureza. A lei da natureza humana. Olha lá. Olha o que eles estão falando, Aí gente. não sabe nem o que é um termo que o chat escreve. E Mas o sai- chat sai escreveu, divulgando, né? Não sabe. Não Exato. sabe o significado de uma palavra, É, mas o chat escreveu, tá certo. mas você sabe que teve uma situação lá na minha casa, a gente comprou uma lave seca. Ai, que tudo. Ai, nossa, lave seca é vida, viu, gente? Se você puder, faça esse investimento. eu quero uma de vida. lavar louça. Nossa, eu quero também, a próxima. Esses na dias minha eu lista. fiz um vídeo falando, gente, eu tenho alguns arrependimentos da vida. Fingi que tava chorando. Eu falei, um deles é ter tirado minha torneira quente. Ai, Ai, esse que- frio, mulher sem torneira Olha, eu quente. fico até com um pouco de depressão, mas tá bom. Vamos lá. Eu te escuto e te acolho. Nossa, amiga. É muito gelada a água, gente. Eu morro de frio. Enfim. Mas, esses tempos aí, a lave seca travou. Não abria por nada, não abria. Eu fiquei louca da vida. Falei, Laís, eu não tô acreditando, porque foi ela que travou. Não tô acreditando que travou. Ela falou, ai, mãe, calma um pouco. Tá bom. Pegou o celular. E aí, a inteligência artificial, que eu não sei qual era num WhatsApp. Falando o que eu faço para destravar a máquina lave seca, lá. Pois a mulher falou tudo. Ai, tec, tec, tec. Eles são ordinários, né? Falei, gente, pra que saber qual é a fórmula de Bhaskara? Não é, gente. Não é um absurdo? O acesso é muito fácil, né? É, mas eu não vejo tanto interesse mais, assim, sabe? E você é uma mulher jovem, né? E é muito parecida com o rolê da Nathalie e da Nawali, né? De saber já o que quer e tudo mais. Porque por mais que você tenha que se desenvolver na pandemia, com as certificações e tudo mais, é uma coisa que já vinha um pouquinho, talvez, ali guardadinha em você, Uhum. né? Você estava com quantos anos na pandemia? 25? Ih, gente. 22. 27. Jovem. Jovem. Ainda é, não é? É. Então, para essa chave virar no jovem, o que você falaria assim? Ah, acho que dá para fazer isso. Ai, Fora fazer o que Naná, gosta, né? Igual você falou para os meninos. Vou falar é que nós, assim, mais antigos, né, aprendemos no processo, Uhum. né? Todo mundo já trabalhou em um mercado, às vezes numa loja de roupa, ou só apertou parafuso mesmo para entender e chegar hoje Onde onde chegou. está hoje, porque entendeu o processo, né? Só que a juventude está vindo ao contrário, né? Uhum. Você vem de uma época de influencer ganhando milhões, funkeiro ganhando milhões, Jogo do Tigrinho. jogo do tigrinho, e tananã. Como colocar isso na cabeça dos jovens, né? Vou te falar, um desafio, ainda não encontrei esse caminho, não. Tenho meus adolescentes lá e é desafiador. É desafiador. Assim. Esses dias eu sentei para conversar com meu filho, eu falei, filho, a gente não tem condição social assim muito, você já tá entrando no ensino médio, o que você quer fazer quando sair do ensino médio pra gente ir fazendo uma poupança, se preparar, quer fazer um intercâmbio, quer fazer o quê, né, pra gente entender. Ele, mãe, tenho só 14 anos, mãe, tem muita coisa pra pensar, não sei não, o que eu vou me formar. Falei, ai, Me meu deixa Deus aqui. do céu, o que a gente faz? Vai socar, vai enfiar o menino? Não vai vai. adiantar, Não né? vai, menino. Não vai resolver. Não vai.
Aí esses dias melhorou. Esses dias eu falei, aí, filho, vai fazer alguma coisa de tecnologia, né? Inovação, como é que vai ser? Levei ele para uns eventos e tal. Isso. Ele, eu quero ser professor de história. Falei, Opa. Já tudo tá. bem, tá Depois melhorando. Depois eu vou indicar um professor para ele seguir, que é o Rafael, que é o meu amigo. Eu falo que é meu sobrinho, né, amor? Top. Maravilhoso. Então, por favor, indique. Ele vai amar. Professor incrível, inteligentíssimo. Cita Djonga nas aulas dele. Nossa, maravilhoso. Por É. favor, me apresente. Vou te apresentar, e é professor de história. Isso. Mas eu acho que é muito isso, assim, a criação, essa criação de agora, eu acho que é mais a gente dando os nossos exemplos do que a gente ficar falando. Do que falando. É, Exatamente. E esses dias eu tava conversando com uma amiga, muito interessante isso, né? Ela falou, como que você se vê daqui 5 anos? Eu falei, Eu acho essa pergunta tão esquisita às vezes. Eu também acho. Mas eu acho que é porque eu não me enxergo, mas tudo bem. E aí eu falei, eu ou tudo? Ela falou, você é tudo, né? Falei, sim. Aí falei sobre o que eu queria pra mim, o que eu queria do meu trabalho, do meu ciclo de amigos e pros meus filhos. Aí ela virou pra mim, ela falou assim, pros seus filhos não é o que você quer pra eles, isso aí é só uma projeção. Quem sabe o caminho deles é ele mesmo. Ah. Falei, entendi. Então tá bom. Entendi, parei aqui, não quero mais saber o que eu quero pro E meu é exatamente isso, né? O que eu posso fazer é dar o exemplo, é É. mostrar caminhos, mas... Eu acho que o que a gente quer para os nossos filhos é que seja tudo de bom, que aconteça, Sim. que a gente possa ver eles florescer, igual a gente está florescendo de alguma florescendo. forma, com dificuldades, porque vai ter, né? Até porque ainda bem que tem dificuldade. A gente entendendo e não errando de novo, e enxergando de um outro modo, Sim. né? Para o futuro, seus projetos, qual que é o caminho daqui para frente? O caminho daqui pra frente é marketing com inteligência artificial, gente. Tem gente fazendo coisa em 5 minutos e a gente tá aqui se degladiando, se matando à toa. Estou estudando sobre isso, inclusive. Logo vão vir novidades quanto a isso. Eu gosto disso. Ou é o Eu que pode gosto. ajudar a gente, É. vamos nos ajudar. E a gente parar de ter esse tabu, que isso não é pra mim, que isso aqui é um bicho de 7 cabeças, que isso aqui não sei o que, não sei o que. Aí você senta pra fazer, você fala, gente, era só isso. Deveria ter feito antes. Fulano tá vendendo isso há tantos milhões, e é só isso aqui. Sim. Meu povo sofrendo à toa. Eu tenho Não. vários momentos assim. É. Vamos nessa, então. Vamos dar as mãos, Vamos né, dar as amor? mãos. Pares. Pares. Você é meu pai. Ai, que Só. lindo. Ele é. Amor, eu tô muito feliz de você ter vindo. Tô feliz de ter conhecido uma pessoa como você, uma mulher como você. Eu sempre falo aqui que quando vem mulher, eu fico de queixo caído, né, amor? Que eu gosto de ver tudo que mulher pode fazer. Esse negócio da gente falar assim, mas eu não dou conta de tudo. Eu acho que a gente dá conta de muita coisa. E quando eu vejo uma mulher dando conta de tanta coisa, mas sem ter que ser tudo junto, sabe? Entendendo e trazendo mais um monte, arrastando pelo exemplo e falando, não, eu estudei, mas eu estou estudando porque eu tenho que trazer outras. Eu fico emocionada. Fico mesmo. Fico emocionada, fico inspirada. Então, tem muitas coisas que mudam assim na minha cabeça. A gente fala que aqui é um lugar de aprender, né, amor? Aprendendo o tempo todo, né? O tempo todo. E hoje, claro, não podia ser diferente. A gente aprendeu muito. O Rio Sim. fez tudo que a gente gosta. Aliás, a gente só não tocou um samba. Faltou, né, gente? Faltou, menina. Mas você vai assistir os episódios anteriores, você vai ver a gente fazendo isso aqui pegar fogo. Ai, que delícia. Né, Gil? Mas a gente tá muito feliz com a sua presença. Obrigada. A gente tem uma última pergunta. Essa Essa é a melhor de todas, né, amor? Ai, que medo. Não, mas pergunta boa, pergunta boa. A gente quer saber o que você faz pra mudar o seu mundo. Eu acordo todos os dias de manhã e eu falo, ontem eu fui um 4, hoje eu sou 7, amanhã eu vou ser um 10. Sem parar e seguindo a vida, né, gente? É isso, muito bom. Acho que bom. é isso. É isso aí. Não tem muita filosofia nisso, não. Né? Não tem que ter filosofia, Não. tem que ter a sua verdade. E é essa, tá incrível, maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, foi uma honra. Adorei estar aqui, essa conversa, esse papo. E estou à disposição e quero trocar muito com vocês, inclusive. Por favor. Porque eu já vi que eu Certeza. tenho muito para aprender. Tem, virou nossa parceira, a gente também. Muito, né, amor? Darlene, muito obrigado e a gente nos honra de bater esse papo com você aqui no Vozes do Bem. O canal tá aí para você deixar sua rede social de trabalho, sua também. Fica à vontade. Muito obrigado.
Obrigada a vocês, gente. Agora é o merchan. Então prepara, ajeita a roupa, Vou ajeita me arrumar, que eu sou do marketing, mas eu não gosto dessa parte, confesso pra vocês. Ai, Deus. Pois bem, meu nome é Darlene, eu sou da OIA Comunicação. OIA é OYA Comunicação. Tô no Instagram, no YouTube, no TikTok. Meu direct, meu WhatsApp tá sempre aberto, gente. Podem mandar um oi, que eu tô sempre à disposição. E, como eu falei pra vocês, os próximos passos é marketing com inteligência artificial. Então, espero que a gente tenha muitas trocas e que a gente cresça e evolua. E é isso. Eita, que maravilhosa, muito bom. Ó, um presentinho nosso pra você. Já que falou que gosta de tomar uma cerveja escutando um sonzinho aqui embaixo, uma caixinha de som. Hoje vai rolar o samba. Por favor, você coloca aí. É isso. Pra ser um sábado diferente, que é sábado, tá, gente? Que a gente tá gravando, né, amor? É isso. Então, pra ser um dia diferente pra você, que possa tocar coisas aí no seu coração, igual você tocou o nosso aqui, de quem tá assistindo. Maravilha, Obrigada mais uma vez, Obrigada a você. Imagina. viu? Pessoal, que delícia. Foi bom, hein, amor? Foi Muito bom pra bom. você? Muito bom. Foi bom pra você? Foi bom pra mim. Ai, que gostoso. Escuta, obrigada. Obrigada pra você que assistiu, que ouviu. Eu espero sinceramente que tenha feito sentido pra você. Uma história da Darlene, com muita inteligência, muita coisa pra nos ensinar. Tô bem feliz e satisfeita de tudo que a gente viu e ouviu aqui. Com certeza. Obrigado aí, ó. Vozes do Bem na área, né? Vozes do Bem na área, mais um capítulo, mais um episódio, que foi de arrasar. Eu amo falar que foi de arrasar. E eu, como sempre tendo privilégios. Eu tenho muito privilégio, cara, de falar com gente inteligente, né? Sim. Embaçado. Te amo, viu? Também te amo. Então tá bom. Escuta, não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de principalmente doar. A gente ainda tá precisando da sua doação, tá? Vem com a gente. Vem com a gente que vai ser diferente. Agora com a Darlene fazendo negócio de inteligência artificial. Mas tá demais. Beijo, obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.